Iniciando a gravação aí, prestem muita atenção, tá, gente? Eu quero fazer uma reclamatória aqui de vocês. Muitos de vocês não fizeram as planilhas da aula passada, tá? Eu andei corrigindo. Então, gente, vocês precisam pegar um pouco mais a sério e fazer as atividades, tá? Não deu tempo de terminar durante a aula, venha nos horários livres, outros dias da semana. Se pode passar um pouquinho do horário, tem uma galera que passa do horário, fica depois do horário, para poder estar entregando sempre as atividades, tá? Porque todas essas atividades que vocês fazem, elas valem nota. E no final, isso tem um peso muito grande na média de vocês, certo? Então, comecem a priorizar um pouquinho mais aí as atividades nos dias e horários do curso de vocês, tá bom? Galera, a gente vai dar sequência, né, à matéria de planilhas, tá bom? Aula passada vocês tiveram o primeiro contato com a planilha eletrônica, tá bom? E consecutivamente vocês conheceram aí toda a parte técnica, né, da planilha, o que é uma planilha, o que é uma célula, linha, coluna, referência, né? Vimos aí a questão de a diferença de fórmula para uma função dentro da planilha eletrônica e assim por diante. E conhecemos algumas funções, como a função máximo, mínimo, média, soma, né? A função maior e a função menor. Correto? Estou esquecendo de alguma? A função raiz, a função arred, a função int, né, de inteiro, né, arred de arredondamento, a função potência, e acho que foi, né? Nossa, bastante coisa, né? E hoje não vai ser muito diferente, tá? Hoje vai ter muita coisa, e se vocês não se ligarem na explicação, não anotarem, vocês vão continuar com dúvidas, vão continuar com desafios, tá bom? Bom, hoje eu tenho preparado para vocês umas funções novinhas aí, uns brinquedinhos novos aí. A função cont_c, a função soma_c, a função proc_v, tá? E não é só isso não, tá? Tem mais aqui. Função c, e função c, tá? Então são essas quatro funções que, se você porventura não estava tendo nó na cabeça nas funções anteriores, hoje você vai ter com certeza, tá? Porque, gente, todas essas funções de hoje, elas são funções que te faz pensar um pouquinho, né? E a gente sabe muito bem, né, que a geração Y, né, é uma geração que não gosta muito de pensar, né? A coisa tá muito fácil, né? Só que essas funções, elas vão fazer esse papel pra gente. Ela vai pensar pra gente, ela vai analisar pra gente, tá? Só que você precisa entender o como a função funciona. Você precisa entender a regrinha, tá? Então vamos começar aqui pelas mais fáceis, tá? Se é que tem mais fácil dessas quatro aqui. Um exemplo.
eu tenho uma listagem de animais aqui, certo? Não é uma lista pequena. Não é uma listinha pequena. Se eu pedir para vocês, galera, contem para mim quantas vezes aparece a palavra pato. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai começar a contar, né? O mais comum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai fazendo isso. Não é? A gente não precisa fazer isso porque existe uma função que faz esse papel pra gente. Ele faz essa análise pra gente. Que é a função conte-se. Tá? A função conte-se, ela faz uma contagem com base em um critério que você quer. Então, por exemplo, eu quero contar a palavra pato. Então a gente vai lá, igual conte.c. Se liguem na regrinha. O que ele quer dizer com intervalo pra gente? O intervalo é a área que você quer fazer a contagem, tá? Então, qual que é a área que eu quero fazer a contagem? Aqui é onde eu escrevi nessa listinha de animais aqui, certo? Esse aqui é o intervalo, é toda a área. Muitas vezes não vai estar escrito intervalo, vai estar escrito matriz, matriz tabela. Então é importante você assimilar que é um local de busca, é um local de análise. Tá? Então intervalo aqui no caso é o local aonde eu quero fazer a análise. Análise do quê? Do critério ou dos critérios. Tá? Porque tem a conte-se e tem a conte-ses, que faz análise de mais de um critério. Depois da primeira regra aqui do intervalo, eu tenho qual sinal aqui? O ponto e vírgula. Então eu vou colocar aqui o ponto e vírgula, certo? Agora, percebam que o critério ele ficou mais escurinho, né? Ficou em negrito. O que é o critério? O critério é o que você quer fazer, o que você quer buscar. No caso aqui, o que a gente quer contar. Qual foi o animal lá, o bichinho, né? A palavrinha que eu falei pra gente fazer a contagem? Pato, não é? Bom, como é uma palavra que eu quero fazer a busca, eu tenho que colocar entre aspas, tá? Aspas. E eu escrevo a palavra. Tá vendo aqui, ó? Aspas. A aspas, gente, para quem não sabe onde fica, ela fica bem no topinho do teclado. Só que você tem a aspa simples e você tem a aspas duplas. Então é a aspa dupla, tá? Se você colocar aspa simples, vai dar ruim aí na função. Fecha parênteses. Tá? Tá pronto. Eu aperto Enter. Então ele me deu aqui 24 palavras pato. Vamos alterar aqui alguns? Pato, 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 pato. Eu alterei aqui e ele alterou aqui para mim a contagem. Quero achar aqui a palavra cavalo. Cavalo. Quero achar aqui a palavra gato. Gato. Perceberam? Eu só vou mudando aqui o critério da minha busca. O critério da busca eu altero. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Na conte-se? Todo mundo entendeu? Certo? Agora, gente,
Agora é o seguinte. Se porventura eu tivesse aqui valores, tá? Sei lá, fosse uma listagem de compra aqui. Pato tal valor, né? É melhor eu mudar a lista, né? Porque comprar carne de gato, carne de cavalo não vai ficar muito legal, né? Eu vou mudar a lista aqui. Só um instantinho aqui que tem alguém que... Vamos lá. Eu vou mudar aqui a listagem aqui. Aqui foi o Cont+C. Imagine o seguinte. Estou usando os mesmos valores, tá, gente? É só para explicar aqui a função. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui agora um produto, certo? E esse produto tem um valor. No caso aqui são frutas. Tudo bem? Agora eu pergunto para vocês. A gente já viu a Cont+C, que ela conta um argumento, né? Conta alguma coisa. Eu pergunto para vocês, eu quero saber o quanto eu gastei de uva. Quanto que eu gastei, né, em valor monetário de uva. Vamos colocar aqui estilo moeda. Ó, estilinho moeda aqui, ó. Tá vendo? Estilinho moeda. Para ficar com o RS cifrão. Vamos lá. Eu quero saber o quanto eu gastei de uva. Na maioria das vezes você vai pegar aqui e vai contar, né? Você vai fazer isso. Mas a gente não precisa fazer dessa forma. A gente pode usar uma função chamada soma-C, tá? A soma a gente já trabalhou na aula passada. Ela faz uma somatória, não é? A soma-C, ela vai fazer a somatória com base no critério. Então, por exemplo, eu quero somar os valores da uva. Então, ele vai me somar somente a uva. Porque se eu usar a soma, ele vai me somar tudo isso daqui, não é? Não é isso que a gente viu? Ele faz uma somatória. Então, a soma-C. Então, igual soma-C. Soma-C, intervalo, tá? Vamos lembrar lá da Cont+C? O intervalo era o local aonde eu queria procurar uma palavra, certo? O intervalo aqui é a mesma coisa. É o intervalo que eu quero procurar a palavra. Tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, a palavrinha. Então esse é o intervalo. Agora o critério. O que é o critério mesmo, gente? A palavra que eu quero procurar lá, né? Então aqui no caso eu quero procurar a palavra uva. Então você abre aspas e escreve uva. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, tá vendo, gente? Toma cuidado, sempre leia aqui a regrinha. Detalhe, gente. A regra, ela aparece aqui na planilha do Excel, mas lá na sala Google, nem todas as funções aparecem essa legenda da função, tá?
Então por isso que eu falo de anotar, prestar atenção, porque aí você consegue lidar. O intervalo da soma. Qual que é o intervalo da soma, gente? Os valores. Então eu seleciono aqui os valores. Fecho parênteses e aperto Enter. Quanto que deu aqui? R$60, né? No caso de uva. Será que é isso mesmo? 10 mais 10 mais 10, 30. Mais 10 mais 10, 50. Eu pulei algum? Pulei um aqui, ó. 60, ó. Tá vendo aqui, ó? A somatória. Então bateu. Se eu pegar e mudar aqui o valor, ele vai mudar o valor lá pra mim também, ó. Certo? Tá? Então essa daqui é a soma C, não tem um pontinho. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá fácil? Quero só ver, hein? Próxima função. PROC-V. Percebam que aqui eu tenho uma tabelinha secundária. Estão vendo aqui, gente? Tem uma tabelinha secundária. O que quer dizer a PROC-V? A PROC-V, ela quer dizer procura vertical. Então, para a gente usar a PROC-V, a gente sempre vai ter que ter uma tabela, no caso secundária, para nos ajudar nessa análise, nessa busca. Tudo bem? Então, o que acontece? O que eu quero buscar aqui? O que eu quero buscar aqui, gente? A uva, certo? Mas o que eu quero buscar da uva? O valor, tá? Então, como que eu faço aqui a PROC-V? A PROC-V, na minha opinião, é a mais facinho que tem. PROC-V. A gente coloca lá igual PROC-V, né? Igual PROC-V. A regrinha, ó. Qual que é a primeira regrinha da função? Valor procurado. Quando a gente fala valor, gente, não necessariamente ele é algo numérico, tá? O valor, ele é o item da busca, o que você quer buscar. Pode ser uma palavra ou pode ser um valor, certo? Então, qual que vai ser o meu valor procurado? A palavra uva. Então, você pode escrever uva aqui, ou você clica. Como já está escrito, eu vou clicar. Tá? A palavra uva já está escrito, então eu só vou clicar nela. Qual que é o próximo item da minha regra aqui? O ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula. Matriz tabela. O que é a matriz tabela mesmo? Matriz tabela, procurar intervalo. Gente, a matriz tabela é aonde você vai fazer a procura, tá? Matriz tabela é essa tabelinha secundária aqui, ó. Tá? Isso tem que ficar muito gravado na cabecinha de vocês aí, hein? Matriz tabela é o local que eu vou fazer a busca. Ponto e vírgula.
Próximo item da regra, número índice de coluna. Essa tabela aqui, ela tem quantas colunas? 2 colunas, certo? Eu quero procurar, né, a palavra uva nessa tabela secundária. Só que o que eu quero de retorno na minha procura, na minha busca, não é o valor? O valor ele está na primeira ou na segunda coluna? Na segunda. Então aqui o número índice de coluna é o número 2. Certo? Aí nós temos um próximo item aqui na função, que ele não é um item obrigatório, mas é importante a gente colocar, que é o procurar intervalo. Certo? O que seria esse procurar intervalo, gente? Vocês vão perceber isso em outros exemplos, exercícios que vocês forem fazendo. Mas esse intervalo, ele é composto por 2 números, o 0 ou o número 1. Tá? Quando a sua busca for exata, a gente coloca o 0. Quando a nossa busca ela tiver intervalos, né, situações de aproximação, a gente coloca o número 1, tá? Nesse caso aqui, eu quero procurar uva na tabela secundária e eu quero que ele me dê um retorno o valor. Essa busca, ela é uma busca exata ou é uma busca que eu tenho que procurar algo aproximado? Oi? Ele é exato, não é? Porque eu quero procurar a palavra uva. Né? Não é uva verde, não é uva. E mesmo que fosse uva verde, seria exato também. Então aqui eu coloco 0. Aí a gente fecha o parênteses. Qual que é o valor que quando eu apertar Enter tem que aparecer aqui para mim? 10. Certo? Se eu mudar aqui para maçã, ele vai mudar lá também. Se eu mudar aqui para banana, ele vai mudar. Agora se eu colocar aqui mamão, como eu não tenho lá na tabela, vai aparecer o quê? Ele vai dar esse errinho aqui, porque eu não tenho a palavra mamão lá. Certo? Tudo bem aí na PROC-V? Próxima função, gente. A função C. A função C. O que é a função C? A função C é um teste lógico. Tá? O que é um teste lógico? Você faz uma pergunta e você dá alternativas. Uma verdadeira e uma falsa. Tudo bem? Bom, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vou fazer aqui um exemplo muito clássico, que é um boletim de notas. Nós temos aqui o João. E o João teve média 7. Certo? Que é a média para vocês poderem passar, né? Serem aprovados aqui também. Nota 7. Que seria o Czinho básico, né? Eu quero fazer uma pergunta. Né? Eu quero saber se o João ele está aprovado ou reprovado. Tá? É a pergunta que eu quero fazer. Eu quero saber se o João ele está aprovado ou reprovado. Então, para isso, eu vou fazer a função C. Igual C, abro parênteses. Eu vou montar
o quê? O teste lógico. O teste lógico, gente, ele vai ser a pergunta que eu vou fazer, tá? Então a pergunta vai ser a seguinte: se a nota do Joãozinho for maior ou igual a 7, tá? Ponto e vírgula. Esse é o meu teste lógico. Agora eu vou criar aqui o valor verdadeiro e o valor falso, tá? Ele vai estar aprovado ou vai estar reprovado. Tá? Então aqui, ó, é o meu teste lógico. Opa. Aqui é meu teste lógico. Aqui é o meu valor verdadeiro da função. E aqui é o meu valor falso da função. Então a pergunta, essa daqui é a pergunta. Essa daqui é a resposta ou alternativa verdadeira. E aqui é a resposta ou alternativa falsa. Tudo bem? Quando eu apertar Enter aqui, o que tem que aparecer? Tem que aparecer pra gente aprovado, né? Aprovado. Se eu mudar aqui para 6, vai dar reprovado. 6,9 vai dar reprovado. Deu para entender? A função C. Então essas são as 4 funções que vocês vão trabalhar hoje. Para ajudar vocês a exercitarem, tem aqui umas planilhas, né? Para vocês poderem se deliciar. Mas não vou deixar vocês desprovidos de explicação não, tá, gente? A gente vai fazer aqui junto, para vocês poderem entender. Primeira planilha aqui. Eu tenho aqui funcionário, tenho aqui setor, tenho salário. Legal. Aqui eu tenho uma tabela aonde eu preciso arranjar algumas respostas. Por exemplo, setor faturamento. Qual que é a pergunta que ele está me fazendo aqui? A quantidade de pessoas que trabalham no faturamento. Das funções que nós vimos agora há pouco, qual que eu vou usar aqui? Prestem atenção, gente. Pensem um pouquinho. Oi? Por que PROC-V? Eu estou procurando um valor ou quero saber uma quantidade? Gente, vocês precisam ler e entender o que está escrito. Tá? A PROC-V você vai usar para procura. Eu quero saber quantidade. Quantidade a gente tem que fazer uma contagem, né? A gente tem que fazer uma... E qual é a função? A conte-C. O que eu quero contar aqui? Eu quero contar a palavra faturamento. Certo, gente? Então, igual conte-C intervalo. O intervalo é o local que eu quero fazer a contagem. Então eu seleciono aqui, ó. Eu vou selecionar a coluna setor. Ponto e vírgula, qual que é o critério que eu quero? Faturamento. O faturamento, gente, ele já está escrito aqui, tá? Então eu não preciso escrever de novo. Então aí eu fecho parênteses. Então apareceu aqui 4 vezes a palavra faturamento. Vamos ver se é isso mesmo? 1, 2, 3, 4. Bateu. Certo? Então aqui eu quero saber quantidade
de faturamento, mas a quantidade do quê? Das palavras, quantas pessoas trabalham no faturamento. Então, para isso, a gente usa a função cont.c, certo? Próximo tabelinha aqui, próxima tabelinha. Nessa próxima tabelinha, o que eu quero aqui? Ó? Quantidade de salário. Mas eu quero saber a quantidade de salários de qual setor? Qual é a função que a gente usa que nos ajuda nisso? A soma C. Então vamos lá. Igual soma C. Abro parênteses. Me ajudem aqui, gente, que deu branco. O que é intervalo? Qual local? Porque minha tabela é grandinha, né? O intervalo aqui inicial é o setor. Então eu seleciono o setor. Próximo item aqui é o ponto e vírgula e o critério. Qual que é o critério? Faturamento, né? Então eu vou lá e clico aqui no faturamento. O próximo item, intervalo de soma. O que eu quero somar aqui? O salário. Então eu seleciono a coluna salário. Fecho parênteses. Deu 3.250. Vamos ver se é isso mesmo? 800, 800, 800. 850. Somatória para a prova dos 9. Então, o resultado está certo. Tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer a função soma C. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Pergunta, tá? Posso ir para o próximo exemplo, próximo exercício? Vamos lá, então. Bom, aqui eu tenho uma planilha, pedido de compras, né? Aonde eu tenho uma coluna quantidade, tenho uma coluna de produtos, eu tenho aqui uma coluna de tamanho, uma coluna descrição, que está em branco, o valor unitário do produto e preço total. E tenho aqui uma tabela, aonde ele tem aqui tamanho, aonde ao lado dela está em branco, para eu descobrir os totais. E aqui embaixo, para saber o total geral, média geral, maior e menor valor. Com base no que nós vimos na aula de hoje e na aula passada, o que eu faço aqui, gente, na descrição? O que a gente faz aí? Hein, galera? O que a gente entende por descrição ali, que está do lado, que está do ladinho ali do tamanho? O que a gente pode deduzir ali? Oi? O nome eu já tenho aqui, produto. O que a gente analisa aqui, gente? Ó, o que está escrito aqui nessa tabelinha aqui? Ó?
tamanho. P significa o quê? M, G. O que eu quero descobrir aqui, então? Certo. Qual função que eu utilizo para procurar algo numa tabela secundária? Oi? Proc V. Então a gente vai lá, igual proc V, abrimos o parênteses. Qual que é aqui o meu valor procurado? Hein, gente? O que eu quero procurar aqui na tabela? O P, né? Ponto e vírgula. A matriz tabela é a tabelinha aqui. Então eu seleciono a tabelinha aqui. Ponto e vírgula. Número índice de coluna. Número 2, perfeito. Intervalo, 0 ou 1? 0 porque é uma busca exata, né? Aperto Enter, apareceu pequeno. Bateu. Preço total. O que eu quero saber com preço total aqui? Oi? Eu quero saber o total dos produtos. Ele não é exatamente uma somatória. Eu tenho 8, a quantidade que eu tenho é 8. E o produto vale R$ 6,90. Que conta que eu faço aqui? Oi? Onde função C, filho? Você foi no mercado, pegou 8 pacotes de traquinas. Cada pacote custou lá R$ 2,75. Que conta que você faz, gente? Vamos lá, né, galera? Conta de vezes. Nem tudo, gente, é função C, proc V, conte C. Tem o básico lá, né? O beabá, ele continua. Tá bom? Então, aqui é conta de multiplicação. Certo? Então, você vai fazendo aqui a conta de multiplicação em todos. Aqui você faz a proc V em todos. Tá bom? Agora aqui, ó. Totais. Eu quero saber o total. Quero fazer o total do pequeno, o total do médio, o total do grande. Soma o quê? Que função a gente usa? Oi? Quase isso. Se tem valores, eu uso a soma. Tá? Cuidado para a gente não confundir. O conte C você vai usar para contar. Então, por exemplo, eu queria saber quantos produtos tem a sigla pequeno. Aí você usa o conte. Como eu quero o total do pequeno, aí eu tenho que lembrar que total é soma. Como eu quero somar uma palavra, e essa palavra tem um valor, eu utilizo soma C. Tá bom? Então, igual soma C. Certo? Intervalo. O que é o intervalo, gente? O que é o intervalo? Aonde a gente vai pegar a informação. Gente, eu posso pegar a informação aqui de duas formas. Eu posso pegar a informação pela coluna tamanho, ou posso pegar pela coluna descrição. Tanto faz. Tá? Então, vou pegar aqui pela coluna tamanho. Ponto e vírgula. O critério. Qual que é o critério? Se eu peguei o tamanho, e o tamanho é a sigla,
o meu critério também tem que ser a sigla, tá bom, gente? Toma cuidado, para não trocar um pelo outro. Ponto e vírgula, intervalo da soma. O intervalo da soma é o quê? A coluna total. Então você vem aqui e seleciona a coluna total. Aqui no meu valor vai dar um valor menor, tá bom, gente? Porque eu não fiz tudo, eu só fiz o primeiro. Aí você fecha o parênteses. Tá vendo? Se você fizer aqui a conta toda, ele vai dar um valor totalmente diferente aqui, tá? Vai dar um valor maior. Então só deixando aqui, porque como eu percebi na aula passada, a galera fica se comparando com o vídeo, né? Ah, professor, se eu dei um valor tal e o meu deu um valor tal, tá errado, tá? Então não se baseiem com isso. Se baseiem sempre na fórmula ou na função, se ela está correta. Bom, agora aqui tá fácil. Não preciso nem perguntar. Total geral. O que eu faço aqui? E aí, gente? Sim e não. Dá para fazer também pelo jeito que ela falou, tá? Você pode somar aqui, que não vai dar diferença, e você pode pegar aqui. Então, ela não está errado em nenhum sentido, porque o valor daqui, o total do total, ele vai ser o mesmo total daqui. A única coisa aqui, que os valores eles estão separados em categorias. Aqui não, aqui ele está numa coluna só. Então você pode pegar o total daqui ou o total daqui, que vai dar no mesmo. Então igual soma, seleciona, tá? Ou igual soma, pega aqui, também vai dar no mesmo, tá? Não está errado. Aí você escolhe qual que você quer fazer, tá bom? Isso que é importante, tá? É vocês terem essa análise, porque tá certo, tá bom? Média. Oi? Função média, né? Igual média. Você seleciona aqui. Maior. Pessoal, cuidado com a pegadinha. A função maior, ela procura o maior valor com base numa o quê? Numa pergunta, não é? Ele não é segundo maior valor, terceiro maior valor? Eu tenho essa pergunta aqui, então qual é a função que eu uso? Função máximo. Igual máximo. Cuidado, tá, gente? Tá? As planilhas não é que é uma pegadinha, mas é a questão da interpretação. Então você escolhe aqui o máximo. E o mínimo, menor valor é o mínimo, né? Então a mesma coisinha aqui, gente. Você vai lá, seleciona. Tá? Aqui deu tudo igual, gente, porque eu não tenho os outros valores aqui, tá? Agora ele muda tudo. Certo? E aqui é tudo moeda. Tudo moeda. Não esqueçam de alterar lá, tá bom? Depois que você fizer. Próximo exemplo, né? E exercício. Exemplo clássico. Eu gosto muito de usar esse exemplo, gente, porque faz você pensar bastante, tá? Parece repetitivo, mas ele é que nem pretinho básico, né? Cabe em qualquer situação. Total. O que eu faço aqui no total? Oi?
Soma igual soma. Média igual média, os valores. E situação? Por que função C? Eu não tenho uma tabelinha aqui pronta? O que eu faço? PROC V. Eu posso fazer a função C? Posso. Mas como eu tenho aqui uma tabelinha, eu uso essa tabelinha para poder estar fazendo, tá bom? Então, como que a gente faz aqui, gente? Eu tô meio distraído aqui na aula. Como que faz? Igual PROC V, abro parênteses. E aí? E agora? Oi? Na tabela do lado. Oi? Qual o valor que eu pego aqui? Qual que é o valor que eu tenho que pegar aqui como valor procurado? Gente, a média, né? Ponto e vírgula. O que é matriz tabela? Tabela secundária, né? Número índice de colunas. Oi? 2? 1, 3, 4, 10? Qual que é o meu número índice de coluna aqui, gente? Oi? Não tô ouvindo, gente. Vocês estão com medo? 2. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo? É uma busca exata? É uma busca exata? Aqui no caso não é uma busca exata. Então eu coloco o número 1, tá, gente? Por que não é exato? Ó, do 0 ao 6, não tem o 1, o 2, o 3, o 4... O 5, 5,1, 5,2, não tem? Então não é uma busca exata, então aí é o número 1, tá? Então a função ele vai procurar o mais próximo. Aprovado. Sacaram? Perguntas aqui? Eu sinto sofrimento olhando pro olharzinho de vocês. Né? Eu sinto aquela frase, né? Aquele bordão. O que eu vim fazer hoje? Por que eu saí de casa, né? Próximo exercício. Tem bastante, tá, gente? Vai pensando que tá bom pra vocês. Bom, aqui a giripoca pia. Sabe por que pia? Porque vocês vão ter que fazer algo. Vão ter que fazer algo aqui muito... Gente, provavelmente vocês tenham que digitar novamente os valores, tá? Porque senão ele pode ser que dê erro, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu tô tirando o cifrão. Porque ele pode interpretar isso como texto, tá? Então, quando alguma função der errado, digita de novo os valores, tá? Então aqui eu já tô meio que prevendo alguma coisa. Digita de novo e aí você põe a formatação. Gente, vamos lá. Eu tenho aqui duas colunas em branco. Coluna aumento e a coluna novo salário. São duas colunas em branco. Para que a gente possa fazer elas, eu tenho uma legenda ali do lado. Eu preciso ler, né? E a leitura nos traz o quê?
interpretação. Ó que coisa linda, né? Tá? Então vamos lá. Fazer uma folha, isso daqui é uma simulação, tá, gente? É um exemplo, tá? Não é nada real aqui. É valores reais, né? O que é real é o exercício na questão da função. Então nós temos lá, fazer uma folha de pagamento e calcular o novo salário, baseado no aumento. Tá? É baseado na questão, né, de comparação, tá, gente? Importante eu frisar esse detalhe muito importante. Então, eu tenho o salário e tenho o aumento. Eu vou pegar o salário mais o aumento e vou ter o novo salário, certo? É isso que ele está dizendo nesse primeiro parágrafozinho aqui. Aí ele tem aqui, ó. Se o salário for menor ou igual a R$1.000, aumento de 40%. Se o salário for maior que R$1.000, aumento de 30%. Que função eu uso aqui? Hein? Vamos, gente, vamos acordar. Qual é a função? Função C, muito bem. Então eu vou começar aqui com a função C, igual C. Agora, por favor, me ajudem aqui. Qual vai ser meu teste lógico? Hein, gente? Qual vai ser aí o teste lógico? Eu clico aqui no valor do salário. Menor ou igual. Vou te dar um abraço, cara. A 1.000. E agora? Ponto e vírgula, gente. Eu fiz a primeira pergunta. Se o salário for menor ou igual a 1.000, qual que é a resposta que eu vou ter? Não é aumento de 40%? Lembrando, na aula passada, toda vez que tem porcentagem, eu faço o que conta? O que vai ter 40%? O salário. Então, o salário vezes 40%. Aí você pode, caso queira, pode colocar entre parênteses, tá, gente? Ponto e vírgula. Certo? E se for o contrário? O contrário, o que é? O salário vezes 30%. Não é isso que ele fala lá depois? Valor verdadeiro e o valor falso. Quando eu apertar Enter aqui, ele vai ter que dar 40% em cima de 900. 360. Aí o que ele fala aqui embaixo? Os valores de 360 e 1.260 da primeira linha também deverão ser calculados, tá? No caso ele está pegando aqui esse valorzinho aqui, ó, tá bom? Mas não tem problema. A gente pega aqui o igual, 900 mais 360. Dá 1.260. Certo? Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer a PROC V, igual tá aqui. Igualzinho tá aqui, ó. A única coisa que vai mudar é a linha de baixo, que você vai estar na linha de baixo. Certo? Tudo bem? Mais um exercício. Esse aqui eu falo que peguei um pouquinho pesado. Vamos lá, gente. Aqui ele tem a legenda para vocês lerem, entenderem e fazer, tá, gente? Mas vamos fazer aqui pela minha explicação. O que eu quero saber aqui com o total? Total do ano. Aqui, ó, total do ano.
somar o quê? Todos esses valores aqui, certo? Então, igual, soma, venho aqui e somo todos esses valores. E esse total aqui, ó? A mesma coisa, igual, soma, e soma aqui os valores, certo? Tá bom? Aí você vai somar aqui também, igual, soma, certo? E vai fazendo aqui. Aqui, ó. Pessoal, antes de mais nada, o que é um trimestre? Oi? Um período de 3, né? Pode ser 3 meses, né? Então, tudo que é tri é 3. Vamos lá. O que acontece? Total do trimestre. De janeiro a março é um trimestre. Certo? Não é? Então eu vou somar aqui o total. O que eu vou somar? Esse total aqui, ó. Igual soma. Vou somar aqui, ó. Certo? Receita líquida. Vamos pegar o exemplo do supermercado. Você foi no supermercado com 140 reais. E gastou 113. Que conta que você faz? Oi? Subtração, né? Então, aqui a gente vai fazer o igual. O que você tem menos o que você gastou. Pode dar negativo? Se você gastou mais do que você tinha, ele pode dar negativo. Deu para entender? Então, se você gastou mais do que você tinha, você pode ter o resultado negativo. Bom, situação. Situação, gente. Eu tenho aqui embaixo a mesma coisa do exemplo anterior. A gente vai precisar ler e entender. Então, o que ele fala aqui, gente? Ele fala assim, ó, se a receita líquida for menor que 1.000, prejuízo total. Aí ele faz, se a receita for menor que 5.000, lucro médio. Se a receita líquida for maior que 5.000, lucro total. Como ele já está falando ali no título, C, a gente já sabe que é a função C. Só que essa função C é o que a gente chama de função C aninhada, tá? Que é uma função dentro de uma função, tá? Ou concatenar, tá? Vocês podem ouvir falar, né, e ver escrito de ambas as formas. Então aqui eu vou abrir o C, abro parênteses, receita líquida, eu clico aqui na receita líquida, for menor que 1.000, ponto e vírgula, abro aspas, aí você escreve prejuízo total, ponto e vírgula, aí eu vou abrir o C de novo, C, a receita líquida for, C, a receita líquida for menor que 5.000, ponto e vírgula, abro aspas, aí eu vou escrever lucro médio. E o oposto do lucro médio é o lucro total. Lucro total. Aí você vai fechar a quantidade de parênteses que você abriu. Vai ficar assim, ó. Se a receita for menor que 1.000, prejuízo total. Se a receita líquida for menor que 5.000, lucro médio. Ou, se ela for maior que 5.000, lucro total. Quantos parênteses eu abri aqui? 1, 2.
No final, eu também tenho que fechar 2 parênteses, tá? Que nem equaçãozinha de primeiro grau. Quando você apertar Enter, ele vai te dar aqui lucro total. Por que lucro total? Porque 27 mil é maior que 5 mil. Tá bom? Certo? Próximo exercício, para finalizar. Esse daqui eu acho que eu não vou nem explicar, hein, gente? Eu não vou nem explicar esse daqui. Gente, a gente fez esse exemplo aqui com a tabela da PROC-V, não é? Aqui, o que, que ele está falando para mim? Nota maior ou igual a 7, aprovado ou reprovado. Que teste a gente usa aqui? Que função a gente usa aqui? A função C. Certo? Vai calcular o total, vai calcular a média e vai fazer a função C. Não preciso explicar isso, né? Tem que explicar? Não? Sim, talvez. Estou com dúvida. Me tira daqui, por favor. Cadê minha mãe? Vamos lá, então. Vou fazer só a C aqui, tá, gente? Igual, C, abro parênteses. Se a média for maior ou igual... Maior ou igual a 7... Ponto e vírgula, aprovado, ponto e vírgula, reprovado. É isso que você vai fazer. Certo? Dúvidas? Dúvidas aí, gente? Perguntas? Então vocês têm hoje 6 planilhas para vocês poderem fazer e praticar o que a gente viu em aula, certo? Detalhe, gente, muita gente não terminou de fazer as atividades da aula passada, tá? Eu tenho essa cara de bonzinho, na hora que fecha a média não chora, tá bom? Então... prestem atenção, é isso que a gente tem para hoje, tá bom, galera?